Você já se perguntou o que pode acontecer quando alguém faz um pacto com forças que não entende? Imagine que, por gerações, uma família carrega um segredo tão sombrio que, mesmo sem querer, acaba aprisionada por ele. Mateus, um jovem cheio de esperança e amor por Clara, a garota dos seus sonhos, jamais imaginaria que seu destino estaria atrelado a uma história de terror que remonta muitos anos atrás. Tudo o que ele queria era encontrá-la, mas, ao tentar descobrir a verdade, ele se viu confrontado com algo que nunca pensou ser possível. Algo que poderia mudar tudo ao seu redor. Numa noite escura, quando a névoa tomava conta da vila e o silêncio parecia engolir tudo, Mateus teve que enfrentar o que estava além da compreensão humana. O celeiro onde tudo começou agora era o cenário do maior mistério de sua vida. O que ele descobriu lá dentro não só desafiaria sua coragem, mas o arrastaria para o centro de uma maldição ancestral. Ele estava prestes a entrar no lugar onde o sobrenatural e o inexplicável se encontram. E, ao fazer isso, Mateus não apenas buscava Clara, ele buscava respostas para algo muito maior e muito mais aterrorizante. O que será que ele encontraria? Quando a noite caiu, a vila inteira já estava em alerta. Clara simplesmente havia desaparecido. Mateus, sentado nos degraus da igreja, segurava o buquê dela, agora desfeito, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu vou encontrá-la, ele murmurou para si mesmo, mas uma sensação sombria começou a invadir seu peito. Algo sussurrava em sua mente que aquele não era um desaparecimento comum. Naquele momento, as palavras de uma senhora idosa que vivia no fim da vila começaram a ecoar em sua cabeça. Ela havia dito uma vez, durante um jantar, que a terra em que a igreja foi construída carregava histórias antigas, histórias de um bosque próximo. Outros chegaram às casas vizinhas. Enquanto isso, dentro da igreja, as velas começaram a apagar uma a uma, como se um vento invisível percorre o local. O padre fez o sinal da cruz, murmurando uma oração. O dia estava perfeito. O sol iluminava a pequena vila, e uma leve brisa fazia os sinos da igreja balançar suavemente, anunciando que o grande momento havia chegado. Clara e Mateus estavam prestes a se casar, e a vila inteira estava presente para testemunhar o que prometia ser uma cerimônia inesquecível. Clara era conhecida por sua beleza singular, com olhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mateus, por sua vez, era admirado pela dedicação à família e pelo amor evidente que nutria por Clara. O casal parecia destinado a viver um conto de fadas. Dentro da igreja, decorada com flores brancas e velas, o clima era de alegria. Amigos e parentes sorriam enquanto aguardavam o início da cerimônia. Mateus, de terno preto impecável, estava parado no altar, nervoso, mas com o coração cheio de amor e ansiedade. Do lado de fora, Clara estava prestes a entrar, ajustando o véu que cobria seu rosto. Sua mãe segurava suas mãos, dizendo: "Você está linda, minha filha. Hoje será o dia mais feliz da sua vida." E vamos para o terceiro parágrafo. Mas antes, apenas confere se você está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdo que vão assustar vocês. Os músicos começaram a tocar a marcha nupcial, e todos os olhares se voltaram para o corredor da igreja. Mas os segundos passavam, e Clara não aparecia. O sussurro dos convidados começou a crescer. "Será que ela está nervosa?" alguém perguntou. Mateus, percebendo a demora, franziu a testa e deu um passo à frente. Ele trocou olhares preocupados com os padrinhos. De repente, o murmúrio cessou quando um dos músicos, que havia ido checar a entrada, voltou correndo, com o rosto pálido. Ela não está lá", ele disse, ofegante. A igreja inteira ficou em silêncio. O pai de Clara levantou-se rapidamente e saiu para procurar pela filha, seguido por alguns convidados. Mateus, sem perder tempo, correu atrás. O corredor que deveria estar repleto de alegria agora parecia um túnel infinito de incertezas. No jardim ao lado da igreja, a única coisa encontrada foi o buquê de Clara, caído no chão, com algumas pétalas espalhadas pelo caminho. Mateus sentiu o coração acelerar. Ele gritou o nome dela repetidamente, sua voz ecoando pelo campo vazio. Nada. Nenhuma resposta. "Ela pode ter fugido", sugeriu alguém hesitante. Mas Mateus sabia que isso era impossível. Clara amava ele, e eles tinham planejado aquele dia juntos com tanto cuidado. Algo estava errado. Algo muito errado. A busca se intensificou. Os convidados se espalharam pela vila, chamando pelo nome de Clara. Alguns foram até os limites de pessoas que haviam sumido sem deixar rastros. Na época, todos riram, considerando aquilo uma lenda boba. Mas agora, Mateus não conseguia afastar o medo de que talvez aquelas histórias tivessem algo de verdade.
Enquanto as horas se arrastavam, a vila foi tomada por uma sensação de angústia. Ninguém queria admitir, mas todos sabiam. Clara não havia simplesmente desaparecido. Algo mais estava em jogo. Algo que ninguém conseguia explicar, mas que todos começavam a temer. O desaparecimento de Clara não era algo que pudesse ser esquecido rapidamente. A busca por ela continuou por dias, mas nada indicava seu paradeiro. As pessoas começaram a sussurrar sobre algo que ninguém queria acreditar, mas todos sentiam em seus corações: o antigo celeiro. O celeiro estava localizado na periferia da vila, afastado das casas, e era um local há muito esquecido por todos. Suas paredes de madeira estavam gastas pelo tempo, e a estrutura parecia ameaçar desabar a qualquer momento. Durante muitos anos, havia sido apenas um lugar usado para guardar feno e ferramentas, mas para gerações mais velhas, o celeiro carregava uma lenda. Diziam que, há muito tempo, uma jovem havia desaparecido ali, e que o espírito dela ainda vagava pelos arredores, buscando descanso. Mas, naquelas noites sombrias, a história parecia mais do que uma simples lenda. O noivo, Mateus, não conseguia descansar. A angústia o consumia, e a cada hora que passava, ele sentia um chamado distante, algo que o atraía em direção ao celeiro. Os outros moradores, ao ouvir seus passos pesados e seu comportamento desesperado, tentaram convencê-lo de que ele precisava parar. Você está imaginando coisas, Mateus, disseram. Isso tudo é só o medo tomando conta de você. Mas algo dentro dele dizia que ele precisava ir até lá. Ele sentia que a chave para o desaparecimento de Clara estava naquele lugar esquecido. Uma noite, após horas de busca sem sucesso, ele finalmente decidiu seguir o que seu coração mandava. Com uma lanterna nas mãos e o medo pulsando em sua garganta, Mateus se dirigiu ao celeiro. O vento cortante da noite fazia o som das folhas secas arrastarem-se pelo chão, e a lua cheia iluminava o caminho tortuoso que levava até o celeiro. O lugar parecia ainda mais sombrio sob a luz prateada da lua. Quando Mateus se aproximou da entrada, um arrepio percorreu sua espinha. A porta do celeiro, que normalmente ficava entreaberta, estava completamente fechada. Como se algo estivesse guardando ali, algo que não queria ser encontrado. Com o coração batendo forte, ele empurrou a porta. O rangido da madeira ecoou como um grito surdo na quietude da noite. O interior estava escuro, exceto pela luz fraca da lanterna que tremia em suas mãos. O celeiro estava vazio, mas algo estava errado. O cheiro de mofo e madeira podre parecia mais forte do que nunca, e o ar estava pesado. Então, uma sensação estranha tomou conta de Mateus, como se estivesse sendo observado. Foi quando ele ouviu o choro. Não era um choro normal, era um choro abafado, como se alguém estivesse em agonia, tentando se libertar de algo. O som vinha de algum lugar dentro do celeiro. Desesperado, Mateus começou a caminhar mais devagar, tentando localizar a origem daquele choro. Seus passos ecoavam pelo chão de madeira, mas o som parecia se mover, como se a fonte estivesse mudando de lugar. Ele parou por um momento, tentando acalmar sua respiração. Então, algo mais o fez congelar, um sussurro, baixo e quase inaudível, como se alguém estivesse chamando seu nome. Mateus. A voz parecia ser de Clara, mas não era a Clara que ele conhecia. Era distorcida, cheia de dor e desespero, como se estivesse em algum lugar entre a vida e a morte. Com o coração disparado, Mateus seguiu o som, suas mãos suando, o peito apertado. Quando ele chegou ao fundo do celeiro, sua lanterna iluminou um pedaço de tecido branco rasgado, preso em uma tábua de madeira quebrada. O tecido era o véu de Clara. Mas onde estava ela? Foi então que ele a viu. Clara, ou o que restava dela, estava parada no canto mais escuro do celeiro. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e seu corpo parecia flutuar, envolto em uma névoa espessa. Sua figura estava distorcida, como uma visão de um pesadelo. Seu rosto estava pálido, com traços de dor e sofrimento. Ela sussurrava palavras incoerentes, mas quando Mateus deu um passo à frente, ela levantou a mão, como se tentasse impedi-lo de se aproximar. A atmosfera do celeiro ficou ainda mais pesada. A temperatura caiu drasticamente, e Mateus podia ver sua respiração se condensando no ar. Ele sentiu um frio indescritível, algo além do natural. Ele tentou se aproximar, mas Clara desapareceu diante de seus olhos, como uma sombra que se desfez. O silêncio no celeiro foi profundo, mas não durou muito. Logo, outros sons começaram a preencher o vazio. Um vento gélido se levantou dentro do celeiro, fazendo as tábuas rangiam e as lanternas balançarem.
Então, como se fosse um último suspiro, o choro de Clara voltou, mais alto do que nunca, reverberando nas paredes e tomando conta de toda a estrutura. Mateus correu para fora, o terror tomando conta de seu corpo. Ele não sabia o que havia visto, mas sabia que algo sobrenatural estava ocorrendo ali. Algo que não podia ser explicado, algo que estava além da compreensão humana. O celeiro havia sido o local onde Clara desapareceu, mas agora ele era também o lugar onde os segredos mais sombrios da vila estavam enterrados. A partir daquela noite, as aparições se tornaram mais frequentes. Quem se aproximasse do celeiro poderia ouvir os sussurros, os lamentos de Clara, e ver a figura fantasmagórica dela, flutuando entre as sombras. A vila inteira foi tomada pelo medo, mas ninguém ousava se aproximar do celeiro novamente. E a pergunta que permanecia sem resposta era: Clara estava realmente lá? Ou ela era apenas um eco do que aconteceu em um passado que ninguém queria reviver? O mistério do desaparecimento de Clara estava cada vez mais profundo. Mateus, incapaz de entender o que estava acontecendo, sentia que estava sendo puxado para algo além da compreensão humana. Enquanto os moradores da vila falavam de fantasmas e lendas antigas, ele sabia que havia mais no que estava acontecendo do que simples superstição. Algo estava ligado ao desaparecimento de Clara, e a chave para entender tudo estava em sua própria história familiar. A jornada de Mateus para descobrir a verdade começou quando ele encontrou um diário velho e empoeirado. Era um diário que Clara guardava com muito cuidado e que, por algum motivo, ela nunca havia mencionado. Este diário estava escondido em uma gaveta secreta, dentro de um baú antigo, no quarto dela. Quando Mateus abriu o diário, ele sentiu uma onda de emoção estranha, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. As primeiras páginas eram como qualquer outro diário, relatos sobre o dia a dia, sentimentos de Clara sobre o casamento, suas esperanças para o futuro. Mas, à medida que ele folheava as páginas, algo mais sombrio começou a aparecer. Em uma entrada, Clara descrevia uma conversa com sua avó, uma senhora idosa que viverá na vila há muitos anos. A avó de Clara sempre falava sobre um segredo antigo, algo que a família de Clara carregava, mas nunca compartilhava com ninguém. E logo após, o diário mencionava um evento peculiar e sombrio que ocorreu na infância de Clara. Ela falava de sonhos estranhos, de uma presença que a vigiava e de uma sensação de não estar sozinha, mesmo em seu próprio lar. Foi então que Mateus encontrou algo ainda mais perturbador. Clara havia escrito sobre um pacto antigo que sua família tinha há gerações. O pacto envolvia rituais secretos e um preço alto que deveria ser pago em troca da prosperidade da família. Durante anos, as colheitas foram prósperas e a saúde dos membros da família parecia imbatível. Mas, em troca disso, a família de Clara tinha que oferecer uma jovem mulher como sacrifício para manter o equilíbrio, algo que parecia muito distante de ser uma lenda. Minha avó, minha mãe e agora eu, Clara escrevera, somos todas partes de um ciclo que nunca termina. O sangue da minha família é marcado por esse destino, e um de nós sempre tem que pagar o preço. Eu sou a próxima. As palavras de Clara não faziam sentido para Mateus. Como podia ser possível que sua amada estivesse envolvida em algo tão horrível? Como ela poderia ser parte de uma linhagem marcada por um pacto tão sombrio? Ele ficou atônito, incapaz de compreender o que estava lendo. Mas uma coisa estava clara. Clara sabia de tudo, ao que parecia, aceitava seu destino, embora ainda houvesse uma luta interna dentro dela, algo que ela tentava esconder de todos, até de si mesma. Determinado a entender melhor, Mateus procurou por mais respostas. Ele foi até a casa da mãe de Clara, Dona Isabel, uma mulher que sempre foi respeitada na vila, mas que parecia ter um olhar distante, como se carregasse o peso de algo que nunca poderia revelar. Quando Mateus chegou à porta, ela o recebeu com um sorriso triste, como se já soubesse o que ele queria. Você encontrou o diário, não é? Ela perguntou, sua voz baixa e trêmula. Mateus ficou surpreso, mas não hesitou. Eu preciso entender o que aconteceu, Dona Isabel. Por que Clara? Por que ela se foi? A mulher respirou fundo e, com o olhar carregado de dor, convidou Mateus a entrar. Sentaram-se em uma cadeira perto da lareira e, ao contrário do que Mateus esperava, ela não o rejeitou. Em vez disso, ela começou a falar, como se estivesse liberando um peso que a incomodava há anos. Eu sabia que este dia chegaria, disse Dona Isabel, com a voz quase falhando. Você tem que entender, Mateus. O pacto da nossa família é real. Não é uma lenda, nem uma superstição. E, sim, Clara sabia disso desde muito jovem. Mas ela nunca queria aceitar. Ela contou a história da sua própria mãe, que havia sido a primeira a ceder ao pacto.
Ao longo dos anos, as gerações que vieram depois dela seguiram o mesmo caminho, passando o fardo adiante. Cada mulher da família tinha que cumprir o acordo, sem exceções, e o sacrifício sempre seria uma jovem mulher, escolhida pela linhagem. Quando Clara nasceu, Dona Isabel sabia que um dia ela também teria que enfrentar esse destino. A diferença é que Clara queria lutar contra isso. Ela queria escapar, queria viver uma vida normal, sem os horrores do pacto. Mas, no fundo, ela sabia que não havia como fugir. Eu vi a luta dentro dela, disse Dona Isabel, com lágrimas nos olhos. Eu vi o medo, a dor, mas ela também sabia que não podia escapar. O destino dela já estava selado. E agora, Mateus, é o seu destino também. Mateus estava em choque. Ele nunca imaginou que sua vida, e a vida de Clara, estivessem ligadas a algo tão horrível, algo que nem mesmo ele poderia controlar. Ele agora compreendia que o desaparecimento de Clara não era apenas uma tragédia de amor, mas o cumprimento de um pacto ancestral. E esse pacto ainda não havia sido completado. O sacrifício de Clara não era o fim, mas apenas uma parte do ciclo. Com isso, Mateus sentiu que estava completamente perdido. O amor de sua vida estava envolvido em algo muito além de sua compreensão, algo muito mais sombrio do que ele jamais poderia imaginar. E, ao descobrir o segredo da família de Clara, ele também descobriu que sua própria vida estava em jogo. O pacto não era apenas sobre Clara. Ele agora fazia parte disso também. Mas uma dúvida ainda pairava em sua mente. Ele poderia quebrar esse ciclo? Ou estava condenado a ser apenas mais uma vítima desse destino implacável? A cada noite que passava, o medo aumentava dentro de Mateus. A verdade sobre o pacto da família de Clara estava começando a assombrá-lo, e ele sentia que estava se aproximando de algo muito mais sinistro do que poderia imaginar. Ele sabia que não podia ficar parado, esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Clara havia desaparecido, e ele precisava encontrá-la, mas agora ele sabia que isso não seria fácil. O que estava em jogo era muito maior do que apenas seu amor por ela. Ele estava prestes a enfrentar algo que nem mesmo as lendas antigas ousavam descrever de maneira completa. A noite em que tudo aconteceu, o céu estava nublado, e uma densa névoa cobria a vila, tornando a paisagem ainda mais sombria. Mateus estava decidido a enfrentar o desconhecido e ir até o celeiro novamente, o local onde tudo parecia ter começado. Ele sentia que, se realmente quisesse salvar Clara, precisava confrontar o que estava lá, no fundo da escuridão. Ele percorreu o caminho que o levaria até o celeiro, o som de seus passos abafados pela névoa espessa que cobria a terra. A sensação de que algo vigiava era palpável, e cada som que ele ouvia parecia aumentar seu medo. Os arbustos balançavam levemente, mas não havia vento. As árvores, como sentinelas silenciosas, pareciam se inclinar, observando seus movimentos. Era como se o próprio ambiente estivesse ciente do que estava prestes a acontecer. Chegando ao celeiro, Mateus parou por um momento, fitando a velha estrutura. A porta estava entreaberta, como se convidasse a entrada, mas algo dentro dele dizia para não ir. Mas a determinação em seu peito falou mais alto. Ele empurrou a porta com um rugido ensurdecedor, e ao entrar, o ar gelado pareceu congelar suas entranhas. A lanterna tremia em suas mãos, iluminando o espaço de forma fraca, mas o suficiente para revelar as sombras que dançavam nas paredes. Quando ele avançou para o interior do celeiro, uma sensação estranha o envolveu, uma sensação de que ele não estava mais sozinho. O silêncio pesado era interrompido apenas pelo som de sua respiração, que agora parecia mais forte do que nunca. Mas então, um som distante fez seu sangue gelar. Um choro, suave no início, mas que logo se intensificou. Não era o choro de uma criança, mas de alguém mais velho, alguém que estava sofrendo profundamente. Mateus seguiu o som, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Ele sabia que o que estava ouvindo não era natural. O choro ecoava pelas paredes do celeiro, e logo ele se deu conta de que o som não vinha de um único lugar. Era como se ele estivesse cercado, como se o próprio celeiro estivesse vivo, murmurando, chorando com ele. E no meio daquele turbilhão de sensações, ele a viu. Clara. Ela estava ali, mas não era a Clara que ele conhecia. Seus olhos estavam vazios, como se sua alma tivesse sido arrancada, e sua pele estava pálida, quase translucente. O corpo dela flutuava, movendo-se lentamente pela sala, como se estivesse sendo controlada por algo além da compreensão humana. Sua expressão era vazia, sem vida, como se ela estivesse completamente perdida em algum lugar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Clara! Mateus gritou, correndo em direção a ela, mas antes que ele pudesse alcançá-la, ela desapareceu diante de seus olhos,
como se tivesse sido engolida pela escuridão do celeiro. O choro continuava, mais forte agora, e Mateus sentiu uma pressão em seu peito, como se a própria atmosfera o estivesse sufocando. Ele virou-se, tentando entender o que estava acontecendo, quando ouviu uma voz suave, mas tão clara quanto o grito da alma. Você não deveria ter vindo, Mateus. A voz de Clara ecoou, não vinda de sua boca, mas de algum lugar além de sua visão. Agora, o ciclo será completo. O que você procura não pode ser encontrado. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. O que você quer dizer, Clara? Eu vou te tirar daqui. Eu vou te salvar, ele respondeu, a voz trêmula, mas cheia de desesperada determinação. Mas Clara não respondeu mais. A figura dela apareceu novamente, desta vez mais perto, flutuando entre as sombras, e suas mãos se estenderam lentamente em direção a Mateus, como se estivesse tentando tocá-lo, mas a luz da lanterna parecia desaparecer a cada passo que ela dava. Ela estava sendo envolvida por uma escuridão crescente. Foi então que o chão abaixo de Mateus começou a tremer. A estrutura do celeiro parecia estar viva, rangendo e estalando como se estivesse prestes a desabar. As sombras se alongavam e tomavam forma, figuras espectrais se formando das sombras projetadas nas paredes. As figuras se aproximavam, seus rostos distorcidos e gritos inumanos preenchendo o ar. A pressão na sala aumentava, como se o próprio celeiro estivesse prestes a engolir Mateus e Clara. A sensação de pavor tomou conta de Mateus, mas ele não poderia retroceder agora. Ele sabia que a única maneira de acabar com tudo isso era enfrentar o que quer que estivesse tentando mantê-lo preso ali. Ele tentou gritar, mas sua voz se perdeu na escuridão, e então, o que parecia ser uma figura de luz apareceu diante dele. A figura era Clara, mas agora ela estava diferente. Seus olhos não estavam vazios, estavam cheios de dor e compreensão. Ela olhou para Mateus e, em uma voz suave, disse: Eu não posso escapar sozinha. O preço foi pago, mas o ciclo não se quebra, Mateus. O que estamos vivendo é uma maldição. Mateus sentiu uma angústia ainda maior ao ouvir essas palavras. Ele sabia que Clara estava sendo consumida por algo que ela não podia controlar, algo muito além de sua força. Ele tentou alcançá-la, mas a escuridão tomou conta novamente, e ele foi puxado para trás, caindo de joelhos no chão do celeiro. Nesse momento, algo mudou. A voz de Clara se distorceu, agora mais sombria, mais ameaçadora. Agora, você também faz parte disso, Mateus. Você também pagará o preço. A escuridão se fechou sobre ele, e, por um instante, ele não sabia mais o que era real. O mundo à sua volta desapareceu em um turbilhão de vozes e sombras, até que ele caiu em um abismo profundo, sendo levado por um poder que parecia impossível de resistir. E ali, no coração do sobrenatural, Mateus finalmente compreendeu. O ciclo estava completo, e ele não poderia mais escapar. A escuridão e a sombra. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos.